Bom, estamos de volta agora para discutir o texto, né? O texto de Javier Vada, tirado desse livro aqui, ó, que é o que é o direito, a moderna resposta do realismo jurídico, certo? Antes da gente falar sobre o livro de Javier Vada, sobre o texto especificamente, né, o texto do livro, Saul perguntou aqui, né? Ficou curioso para saber que frase de Thoreau é essa aqui que está aqui atrás. Vou mostrar para vocês, não sei se vocês conseguem enxergar tudo agora. Pouco importa que os primeiros passos sejam pequenos ou pareçam pequenos. Aquilo que é feito, aquilo que se faz bem feito, se faz para sempre. Né? Que é o... eu também. E acredito muito nessa frase, né? Às vezes a gente só dá valor às grandes conquistas, os grandes eventos, aquilo que é digno de estar no TBT, né? Como hoje. Mas pequenos prazeres, pequenas conquistas, pequenas realizações são às vezes muito mais importantes na nossa vida e na vida da humanidade, né? Para a humanidade como um todo, do que esses grandes feitos, né? Tidos como grandes feitos. Bom, agora, voltando ao nosso texto, né? O que é que vocês acharam? Um pouquinho melhor do que o de Kant, né? Da pegadinha da aula anterior, não é isso? Esse é muito bom, eu gostei bastante. Então, diga aí, o que é que vocês acharam interessante, que acham que merece ser abordado, examinado aqui, alguma coisa que vocês não concordaram, por exemplo, ou que lhe chamaram a atenção. Façam a apresentação desse texto. Por enquanto, eu vou permitir que vocês se voluntariem, né? A partir das próximas aulas, eu vou fazer uma indicação de um ou outro. Professor, eu queria que Laura falasse, porque ela fala sempre, e ela fala muito bem, mas eu li uma parte do livro que me chamou a atenção e só me fez lembrar dela na apresentação da Semana de Integração, que ela disse que não foi ela que escolheu direito, foi ela que escolheu, foi o direito que escolheu ela, né, por causa do bonito, isso é profundo. E aí tem uma parte do livro que fala assim, um estudante de direito ele pensa o que ele pensa ser, né, quando ele termina, e aí ele diz que você pode ter uma infinidade de respostas, porque tem muitas saídas para a carreira que o direito pode proporcionar, e eu lembrei muito de Laura, porque ela falava exatamente isso, que ela tinha entrado no direito justamente, muita gente falou também, mas eu lembrei especificamente dela, que dizia que o direito tinha muitas saídas, que você poderia escolher. Perfeito. Laura, depois de uma homenagem dessa, né, você vai ter que falar agora. Vale, eu estava olhando minhas anotações acerca do texto, tá meio louco, mas realmente eu acredito que, na verdade, minha professora me convenceu a fazer direito. Eu chorei durante 3 dias, porque eu tinha passado, aí eu fiquei chorando lá desesperadamente, porque eu não queria. Ela tem várias possibilidades, você não sabe realmente. E aí eu fui, vou me abrir ao curso, realmente. E aí eu fiquei muito pensando no texto, né? O justo é justamente o direito, né? Aí eu fico pensando, quem foi que definiu esse justo? No texto, o que é justo? Eu acho assim que essas questões essenciais, eu sei que ele disse que o direito é uma ciência prática, né? Aqui o texto ele vai dizendo que o direito é uma ciência prática, mas não utilitarista, como muita gente entende, de uma maneira muito rasa. E aí, eu já tive um entendimento muito raso. A partir da entrada aqui da Semana da Integração é que eu estou tentando encontrar. Bom, tem muita coisa, você falou sobre vários aspectos, né, Maria, também. Vamos lá por partes, né? Como diria Jack, o estripador. Piadinha realmente dispensável. Mas, enfim. O que é que a gente entende, em princípio, né, no início,
sobre o ser jurista. O que é ser jurista? O que é jurista, na verdade, que Hervada fala? Ele fala que o ser jurista é aquele que busca satisfazer a justiça, né? Ele até fala que seria o técnico da justiça, né? Que busca encontrar as relações sociais entre os homens, o que seria o justo, né? Que Perfeito. seria dado a cada um uma imagem mesmo, vamos dizer assim, né? Para cada um seu. Foi uma das definições que ele deu de justiça, de direito do justo, né? Aí eu pergunto perfeito, perfeito, Eric. Aí eu pergunto a vocês, o jurista, ele é um artista do direito ou ele é um técnico do direito? Eu acho que é as duas coisas ao mesmo tempo. Porque artista, eu acho que ele, pela minha interpretação da obra, o médico também seria um artista, seria aquele que põe algo em prática, né? Põe o seu conhecimento em prática. E seria também, precisa de conhecimento jurídico, você precisa de saber das leis. Então, eu acho que são as duas coisas que o profissional precisa, qualquer área que seja o direito. Eu acho, professor. Foi não? Oi, pode falar, irmão, pode falar. Pegando isso que o Lucas falou, né? Ele faz uma distinção interessante entre ciência prática e ciência especulativa, né? Perfeito. Que o direito seria uma ciência essencialmente prática, né? Que trataria do saber fazer, né? Exato. E observe que, só interrompendo rapidamente, Eric, se lembra que eu falei para vocês no início da aula de hoje, que muitas vezes a gente ia falar de ciência do direito, se referindo a ela como direito? O próprio Hervada faz isso, né? A gente, no nosso diálogo, está fazendo isso direto. Mas é sempre preciso ter esse cuidado para imaginar que o que a gente aqui a gente está se referindo é a ciência do direito, né? Mas, perdão, pode prosseguir. E como ciência prática, ele busca suprir uma necessidade, né? Resolver um problema humano, né? Enquanto que a ciência especulativa não, ela busca só conhecer. Não que o jurista não trate também da ciência especulativa, porque é importante para a prática ele conhecer os fundamentos da sua ciência, né? Mas essencialmente o direito seria uma ciência prática, né? Ele tenta resolver problemas reais humanos, né? Conflitos humanos, vamos dizer assim. O Lucas está perguntando aqui a distinção entre direito e ciência do direito, né? Por exemplo, vamos lá. O que é que a ciência... Eu acho que é Maria ou é Sara que é psicóloga? É Sara, né? O que é que a ciência da psicologia estuda como objeto, Sara? Desculpa a demora, porque estava passando um carro aqui no lado. Mas Não. qual é o que a ciência da psicologia? O que é que a psicologia como ciência estuda como objeto? Tem algumas perspectivas sobre o assunto, mas eu acho porque é a mesma coisa você me perguntar em relação ao direito. Peraí, depende do que você está falando sobre qual aspecto da ciência que você quer abordar. Eu sei que não é uma resposta muito objetiva, mas assim, nos explica aí mais ou menos, para a gente tentar entender qual a diferença entre ciência do direito e direito. No geral, acho que a gente pode dizer que está entre os processos mentais e o comportamento humano, assim, tentando abarcar o máximo possível. Perfeito. Então a gente pode dizer o seguinte: a psicologia é a ciência e os processos mentais são objeto dessa ciência. Entende? Isso. E aí, Lucas, a relação que eu faço entre ciência e direito é a mesma coisa. A ciência do direito é justamente a compreensão, né, a inteligência desse objeto que é o direito. Né? É claro que, como eu disse a vocês, o direito tem uma plurivocidade de sentidos, mas dependendo, inclusive, das correntes científicas que compreendem o direito ora como norma, ora como norma estatal, necessariamente,
ora como algo que já nasce com a racionalidade humana ou com a divindade, né, que é dado pela divindade, o direito como a junção entre fato, valor e norma, enfim, existem várias acepções diferentes. Mas isso é o direito. A ciência que o estuda, sob determinada perspectiva metodológica, é a ciência do direito. Certo? Então, essa é mais ou menos essa. A gente vai, nas próximas aulas, a gente vai falar sobre ciência e vai falar sobre ciência do direito, e a gente vai aprofundar essa distinção. Não se preocupe. Certo? Mas agora, é preciso que a gente compreenda isso que Eric pontuou, né? Quando a gente fala em ciência prática, Hervada entende a similitude, né? A sinonímia entre ciência prática e arte. O que deixa algumas pessoas um pouco incomodadas, porque diz, olha, o que o jurista faz é arte, né? Assim, a gente, quando está elaborando uma peça, a gente está preocupado em fazer arte, é esse sentido que a gente está dando, mas é preciso que a gente compreenda o sentido particular de arte que é conferido por Hervada, que é a da ciência prática. E quando há uma distinção entre a ciência prática e a ciência especulativa, eu acho que a metáfora que Hervada utilizou é perfeita. Você pode ser um ótimo pintor. Aliás, você pode saber como Van Gogh dava cada pincelada. Você pode fazer uma análise de cada pincelada, de como ele, para que direção ele dava aquelas pinceladas, de que maneira ele utilizava aquelas cores para imprimir a tela um ar vivo, né, de luz reluzente, de luz que mostram até uma dinâmica, né, dentro do quadro, mas você ser incapaz de pintar aquele quadro igual. Né? Então você tem o conhecimento especulativo, mas não tem a prática. Certo? O jurista, portanto, ele detém o saber prático ou o saber especulativo? Prático. O saber prático. O jurista. Mas olha só que interessante. Quem é que ele considera jurista? Né? Ele está dizendo aqui. O jurista. Deixa eu ver aqui, página. Quando ele fala do juiz. Deixa eu ver. Aqui na página 3. Algumas consistem em simplesmente ser juristas por excelência, juízes e magistrados. Outras representam algumas facetas ou derivações, como ser advogado ou tabelião. E outras são profissões para os quais é necessário ou conveniente ser jurista, diplomata, político, fiscal da fazenda. Veja o que ele entende como jurista o prático do direito, ou o artista do direito, se vocês preferirem. Né? E aí, vejam, ele compreende o jurista. Aliás, ele compreende o juiz como jurista. O jurista, portanto, é aquele que sabe fazer o direito, né? E pratica essa arte que é chamada direito. E aí eu pergunto a vocês, e o cientista do direito? Se ele não sabe, por exemplo, fazer uma sentença ou um parecer, mas ele tem uma compreensão aprofundada do próprio direito. Pois não, já tem aqui Pedro, Lucas, tem algumas pessoas já se pronunciando aqui no chat. Falem aí. Eu entendi assim, professor. Quando ele fala que o justo é o direito, ele também deixa a entender que o direito ele é também uma coisa mais ampla. O justo, ele é o direito, mas ele também é uma parte do direito. Que o direito por si só contém outras partes também importantes. Então, eu jogo xadrez desde os 4 anos. E eu sempre ouvi que o xadrez, ele é uma ciência e é uma arte.
Porque quando você Sim, está jogando, você está produzindo ele enquanto arte, você está produzindo o que o seu treino, que o seu conhecimento, que a sua leitura o permitiu enquanto ciência. Então, o estudo do xadrez é a ciência do xadrez. E o perfeito. jogar xadrez é o ato de você fazer a arte, de você conduzir aquilo. Há pessoas, há jogadores de xadrez que são excelentes interpretadores de partidas, encontram lances com muita facilidade, mas que quando estão jogando partidas não conseguem encontrar esses lances por si próprios no momento do jogo. Porque são pessoas que às vezes faltam prática, que às vezes faltam a questão da arte que ele fala. Então, quando ele fala que o justo é o direito, ele também quer dizer que o direito é o justo, sim, mas o direito é a junção do seu objeto, é a junção da sua prática e é a junção da busca por entender o que é essa prática, que é a sua ciência. Perfeito. Eu acho que a sua metáfora também é perfeita com o enxadrismo, né? Até Kasparov ser finalmente derrotado por um computador, né, o Deep Blue, se não me engano, ele venceu várias vezes, né? E o grande trunfo dele era que ele previa aliás, ele jogava com o imprevisto. E o computador previa uma certa racionalidade e ele fazia lances absolutamente irracionais na visão do computador, né? E com isso o computador ficava desconcertado sem conseguir prever o que ele estava planejando, e ele com uma mente muito avançada conseguia derrotar o seu oponente máquina. Só que o computador foi se desenvolvendo a ponto também de prever a irracionalidade nas escolhas humanas e terminou sendo praticamente impossível fazer esse confronto novamente, né? E isso mostra como essa questão da ciência e da arte é muito interessante, porque o jogo, né, até de você esconder a própria intenção por trás de movimentos tidos como irracionais é uma arte. Agora, talvez você não tenha essa capacidade de fazer essas escolhas. Você interpreta as escolhas alheias, né? Bom, enfim, isso a gente está falando, né? Tá fazendo uma pequena digressão, mas para melhor compreensão do tema. Tem várias pessoas aqui inscritas. Fala. Tem Lucas Barros e Pedro também. Professor, eu entendi, ciência de direito estuda o direito, e o direito seria a norma, os princípios, o que mais? Jurisprudência, sei lá, todo esse conjunto. Isso. Então, como pega na psicologia, ela falou que ela reduziu bastante, né, o que a psicologia estuda. Então, seria um mundo muito, muito grande, a ciência do direito. E a prática está dentro da ciência do direito ou é um negócio fora isso? Que eu já comecei a me perder nisso já. A prática está dentro do direito. Por exemplo, a reunião dos julgados, né, das sentenças, das decisões judiciais, é uma prática do direito. É como o direito está se concretizando no nosso dia a dia. Então, é uma forma de prática. Então, quer dizer que a prática está dentro da ciência também. A prática é estudada pela ciência. E também forma a ciência, né? Parece que a volta também faz a ciência também. A ciência é o ato de você estudar, né, grosso modo, de estudar aquele objeto. Então, não sei se se faz o fazer aí que você diz, eu não sei se realmente é o sentido que eu estou compreendendo. Mas se for o de estudar, sim. Não, o que eu quis dizer foi que, por exemplo, o STJ, STF faz súmulas, implantes. Aí, Certo. para mim, parece que eles estão fazendo direito também, né? Não sei se
cabe? Eles fazem direito. Então, eles estão fazendo ciência de direito também, através da prática. Não, não. A ciência do direito vai ser estudada, vai se efetivar a partir do estudo dessas decisões. Aí você vai perguntar, mas o juiz não estuda também? Sim, mas a atitude dele não é a de mera apreensão especulativa, certo? Ele pretende tomar uma decisão. E aí, a respeito disso, acho que tem uma passagem específica que fala sobre a política, né? Aqui no texto. Deixa eu ver onde é que está. Olha só. Aqui na página 10. É provável que algum leitor, diante dessas afirmações, tenha um impulso de ceticismo ou de protesto. Quem sabe o que é o justo? Quando ele diz assim, que o jurista dedica-se a desvelar o que é justo nas relações sociais. Quem sabe o que é o justo? Essa questão tem mais a ver com política do que com direito. Né? A gente vai estudar mais adiante um texto, no prefácio de um livro de Kelsen, de Hans Kelsen, que vai fazer, ele sim, faz uma divisão muito clara entre política jurídica e ciência do direito. Mas quando há opção, quando você faz escolhas, como é o caso do juiz, há uma proximidade muito maior com a política do direito do que com a ciência do direito. Pelo menos na visão de Kelsen, a ciência do direito era apenas a apreensão intelectual. Você não pode fazer escolhas a partir da ciência, certo? Isso é bem discutível, a gente vai ver de forma aprofundada mais adiante. O que eu quero ressaltar aqui é que o que há de grande controvérsia, né, nesse texto de Hervada é que ele deixa como iguais três coisas que são bem complicadas de igualar. Ele diz assim, o direito, o justo e o seu. Como é que a gente pode interpretar essa equalização que Hervada faz em relação a essas três palavras? Bom, uma falecida professora minha, recente, eu vim da UNT, uma professora chamada Alda, ela falava que o direito não é justiça. Ela dizia que direito não é justiça. Professora Ada Galvão? A Adão Cavalcante. Talvez, será que é a mesma pessoa? Não sei. Acho que sim, mas... Aí ela falou isso, que ela... É juíza, né? Não, ela era... Acho que era advogada, alguma coisa assim. Certo. E aí ela falou isso, que direito não era justiça, porque uma vez ela foi ao juiz teve um processo, sei lá, não lembro muito bem, sei que ela foi ao juiz com colegas do curso de Direito, e o juiz disse na cara deles isso, que direito não é justiça, e eles ficaram confusos. Já que eles estavam fazendo direito e ouvindo um negócio que parecia absurdo, né? Paradoxo. Pois é. E por que é que Hervada, né, que é um autor respeitável, né, vai defender que o direito é o justo? Vocês compreenderam isso no texto? O argumento dele? Eu entendi, assim, não sei se está certo. Certo. Que ele diz que é o justo exatamente por causa do seu. Então, se cada um tem o seu individual, né, suas coisas, então existe o justo para definir exatamente isso, o que é de cada qual. Então, se eu vou contra isso, se eu vou contra o direito, que seria o justo, eu estou sendo injusto. Então, se eu não dou de fato o que é de cada qual, eu estou sendo injusto. Então, a justiça seria dar o que é certo para cada um e o injusto seria não fazer isso. Foi o que eu entendi. Perfeito, Alissa. Na verdade, a Hervada vai se utilizar de uma... Ele é adepto de justiça. Como é? Como é, Saúl? Ele é adepto da visão de Santo Agostinho, ele é adepto da visão de Santo Agostinho, que a justiça é dar a cada um o que é seu. Pois é.
E antes de Agostinho mesmo, lá, o Piano já colocava como um dos preceitos de justiça o sum quid tribuere, né? O dar o devido a cada um. O que é que a Evada vai propor? Bom, cada um tem o seu, ou deveria ter o seu atribuído, né? Por exemplo, quando eu estou aqui com uma disputa com o meu vizinho, e meu pé de laranjeira está invadindo a área dele, está causando transtorno, ele quer arrancar o pé e eu não. Ou então, assim, ele quer se aproveitar dos frutos das laranjas que invadem o terreno dele, e eu acho que isso não é justo. O que for definido como o meu e o dele é o que vai ser o justo e o devido, portanto, no final das contas. Então, na verdade, o que Hervada está propondo é que a definição do devido, ou seja, do seu de cada um, é que vai mostrar ou que vai desenhar o direito de cada um e, portanto, isso que é tido como direito de cada um é o justo, no caso concreto. Por isso que o livro ele tem como subtítulo a moderna resposta do realismo jurídico, que é uma corrente da ciência do direito que a gente vai ver lá na segunda unidade. Na verdade, que vocês vão apresentar, né? Um dos grupos vai apresentar, certo? Então, o direito é a prática jurídica, é a prática do que se reconhece como justo e como direito de cada um. Entende? Pedro, está com a mão levantada aí. Sim, professor. Eu acredito que talvez nem seja tão oportuno o meu comentário, mas é interessante essa coisa do da cada um que é seu, né? E ele fala da distribuição das coisas, né? Que tudo, no caso, não é de... por exemplo, o que é meu não é de todos. Por exemplo, ele traz isso, né? Nem tudo é de todos, né? A questão da propriedade de cada um. E ele traz até um exemplo de que mesmo no banco público, por exemplo, um homem está sentado e chega outro homem querendo o seu lugar, né? Naquele momento, o banco é do homem que está sentado. É interessante. Mesmo o banco sendo público, ele tem o direito daquele banco por ele ter chegado primeiro, por exemplo, né? Nesse sentido, né? Então, mesmo você analisando esse aspecto, nossa, o banco é público, então tanto faz quem todos têm direito, né? Mas, na verdade, depende muito do aspecto que você está analisando, sabe? Perfeito. E é curioso que, quando a gente trabalha com a noção do seu, né, se assemelha muito à visão do direito a que se referiu Alisson Mascaro naquele videozinho curto, 10 minutos, que a gente viu agora há pouco, não é verdade? Porque há uma atribuição como se fosse da propriedade de cada sujeito de direitos, certo? Então, é algo que é meu e exclui a sua possibilidade de detenção, exclui a sua utilização, exclui o seu gozo, de alguma forma, daquele bem que só a mim pertence, né? Lucas resumiu bem. Ciência do direito é o que a gente vai estudar, é o que a gente vai fazer, né? O que a gente vai realizar durante 5 anos, sem dúvida. Exatamente isso. E o direito é o que vocês vão tentar entender pro resto da vida. Certo? Alguma outra questão sobre o texto, pessoal? Tá tudo tranquilo? Professor, eu tenho Oi. uma dúvida. Oi, não, Sofia. Na verdade, eu não sei nem se encaixa na discussão, mas eu estava pensando, pode ser que, de uma forma muito paradoxal, uma coisa seja justa e injusta. Eu vou dar um exemplo. Pode ser? Pode, claro. Por exemplo, uma pessoa cometeu um crime, Certo. mas ela não foi responsabilizada porque não tinha provas. Certo. De certa forma, foi justo, porque eu não posso condenar uma pessoa sem provas. Exato.
mas foi injusto porque foi ela que cometeu o crime, mesmo não tendo provas. Excelente colocação. Excelente pergunta, Sofia. Ervada dá que resposta a essa pergunta sua, que você acha? Oi? Ervada vai dar que resposta a partir desse texto que vocês leram? Qual a resposta que ele dá a essa pergunta? Essa decisão foi justa ou foi injusta? Essa decisão foi justa ou foi injusta? Eu acho que foi justa. Eu acho que a atitude dele, pragmática, deve ser o que ele pensa. E por que foi justa? Porque eu acho que foi muito justa. pra crime, né? Porque o crime, a realidade do crime. Porque ela foi justa porque foi baseada numa decisão que atribuiu o devido àquele acusado, o que era seu. Então, quando há atribuição do seu para a ervada, isso é a justiça. Mas no plano dos fatos, aquela conduta não foi bem do jeito que foi demonstrado no processo. Só que o processo tem suas limitações. A gente mesmo quando você tem algo, você tem um VAR, né? Se você tivesse o VAR em todos os acontecimentos da sua vida, você teria dúvidas no julgamento. Então a gente vai trabalhar, e olha só que aula decepcionante, né, que a gente está tendo hoje. A gente está vendo que o direito é um fenômeno complexo, portanto, a gente tem dificuldade até de definir. A gente está vendo que o direito tem problemas que, às vezes, se parecem insolúveis no âmbito do direito, né? Dentro do direito. Problemas que o direito não resolve. E a gente está vendo também que o devido de cada um, muitas vezes, não tem consonância com o plano da verdade. Se é que a gente pode falar no plano da verdade, né? É complicado, né? E aí o que é que eu estou propondo a vocês, né? O que a Ervada propõe? Vamos nos contentar com a atribuição do devido, aquilo que é reconhecido. E eu achei muito interessante a colocação de Sofia, porque ela diz o seguinte, se a gente for considerar o plano fenomênico, ou seja, do que realmente aconteceu, aquela pessoa matou a outra. Mas eu não tenho provas de que ela matou. Então, seria também injusto eu atribuir aquela culpa por esse fato se eu não estou baseado em provas suficientes, pelo menos. Certo? Então, é como aquele negócio, né, que eu estou acusando por convicção. Não basta convicção, você tem que ter prova. Né? Então, vez por outra, eu me deparo com essa situação. Eu sei que a pessoa, por exemplo, estava traficando. Né? Eu estou substituindo a promotoria de tráfico aqui. Eu sei que a pessoa estava traficando, mas eu não tenho prova de que ela estava traficando. Eu não tenho prova de que aquela droga que foi encontrada perto dela realmente pertencia a ela. Então, eu não posso pedir a condenação dessa pessoa. Ela pode até se sentir assim, poxa, o promotor é muito babaca, né? Nitidamente eu estava fazendo isso, mas não encontraram prova, que se dane a justiça penal. Só que existe um sistema de garantias que permite ou que impõe que uma pessoa só seja condenada se houver prova para isso. E a gente segue isso em nome justamente do Estado Democrático de Direito. Pois não, Sérgio. O Auri Lopes Júnior, ele diz que, para responder a dúvida da Sofia, ele diz que o direito penal não tem existência concreta fora do processo. E aí, o processo ele é o universo em si. O processo tem as regras do processo. Então, o processo vai estabelecer a justeza dos atos praticados nele. Exatamente, perfeito. E aí existe uma máxima, né, dizendo que o que não está nos autos não está no mundo, para definir bem a nossa limitação dentro de um processo judicial, certo? Acho que Maria tem levantado a mão, agora Lucas.
Professor, rapidinho, isso que Sofia falou e Saul falou agora também, ele falou algo que eu autocomentava, né? E eu vi que na página 11 ele coloca assim: o saber do jurista é a ciência do justo ou a ciência do direito. Não é preciso precipitar-se em procurar descobrir incongruências. O justo é justamente o direito. Dizer o justo é nomear o direito porque são a mesma coisa. Isso que ele fala nesse trecho é justamente isso que o senhor quis explicar, né? Exatamente. Perfeito, Maria. Muito bem resumido. É exatamente isso. Alguém mais? Acho que Lucas Barros. Foi o Depois Adriano levantou primeiro. O Adriano levantou primeiro. Boa noite. Boa noite, Adriano. Pronto. A minha resposta é sendo mais direto, tipo, com a analogia mais clara do que é direito. Direito é a ferramenta de regulação social de um Estado, de uma sociedade. Uhum. Então, por si só, o direito, na forma utópica, seria o justo. Levando ao pé da letra em uma nuance mais leviana do comentário. Sim. Com isso, respondendo à indagação, eu viria o direito como um justo baseado no direito como forma de regulamento social. Se ele seria a forma mais adequada para regular uma sociedade, por si só, seria o justo. Perfeito. O que é que se evita a partir desse conceito para a Ervada? Aquela tergiversação de se discutir o que é o justo no plano imanente ou no plano metafísico do que é justiça, entendeu? Então, para eles, não, existe uma saída prática. O justo é aquilo que for reconhecido como o devido de cada um. Pronto, acabou. Esse é o justo. Certo? Mas não aconteceu bem daquela maneira. Mas tem prova de que não aconteceu? Como foi que se chegou a essa conclusão? Aí a gente vai chegar à ideia de que é assim que... Agora, veja, pessoal, essa é uma apreensão do realismo jurídico. Vejam que existem outras correntes de pensamento jurídicos que veem os fatos de uma forma diversa, certo? A gente vai estudar no seu devido tempo. Pois não, Lucas? Eu lembro de um caso que ilustra muito bem o assunto que a gente está falando. São dois irmãos, eu não lembro agora o nome deles, que eles se envolvem com um agiota, ou coisa assim, pegam dinheiro emprestado, e aí esse agiota some. Aí eles dois são presos, e todo mundo concluiu que eles mataram o cara, mataram o agiota, para não pagar. E aí aconteceu que eles foram presos e o agiota, muitos e muitos anos depois, volta, né? Ele tinha desaparecido, tinha sumido, não sei porquê, e ele volta e o irmão morreu e o outro parece que conseguiu sair. Então, eles concluíram que o cara desapareceu e ele foi morto pelos irmãos, sendo que não foi nada disso. Então, foi meio que uma aberração da justiça, porque não teve a principal prova do crime de homicídio, né? Que é o corpo. Sim. Então, foi um grande absurdo. Perfeito. E assim, se vocês não tiverem muito deprimidos após a aula de hoje, né, tantas indefinições, vocês podem ver as diversas séries que falam sobre os erros judiciários. E aí pode parecer desalentador, né, pessoal, a gente falar sobre os erros judiciários, como se a nossa atividade fosse tão repleta de equívocos. Vamos botar na cabeça, eu acho que é importante que a gente faça isso já de agora e para sempre, que a gente é humano, né, e que a gente é sujeito a erro. E que, ao contrário do que muita gente pensa, o fato de alguém ser juiz, ou ministro, ou desembargador, não faz Deus. E, portanto, essas pessoas são também passíveis de equívocos. O que a gente não pode tolerar é o equívoco da irresponsabilidade, é o equívoco da preguiça mental, é o equívoco da displicência, ou da falta de conhecimento, ou da falta de compromisso com o próprio mistério.
Mas equívocos judiciários, infelizmente, já houve muitos e ocorrerão ainda muitos outros. Existem 2 séries no Netflix que são muito marcantes, foram muito marcantes para mim, que vou falar várias vezes, inclusive várias professores vão falar, o professor Walter, por exemplo, lá em processo penal, Lucas está colocando aqui o caso dos irmãos Naves, exatamente. Existe um livro, inclusive, sobre isso, mas 2 séries que eu vou recomendar o DNA da Justiça, fala sobre erros judiciários ligados a um tipo especificamente de prova que era tido como batata, né, como assim 100% certeiro. E os exames de DNA recentemente provaram tantos erros. E o outro é o The Staircase. O Staircase aí no duplo sentido, porque Staircase porque é um caso que aconteceu numa escada, né? Um homicídio que terá acontecido na escada. E aí vocês vão ver como a gente é sujeito a esses equívocos. Mas o que a gente constrói a partir, mesmo desses equívocos, é a partir de um processo em que a gente está fazendo a interpretação das provas que são apresentadas, né? Então, é preciso ter compreensão também dessa nossa limitação, certo? How to Get Away with Murder também, excelente. Excelente. Só assisti até a 2ª temporada e um dia, nas férias, vou tentar pegar as outras. A série DNA acho que é o DNA da Justiça. Isso mesmo, DNA da Justiça. É maravilhoso. Professor, caso a gente precise matar alguém na sua matéria, por favor, crie um álibi pra gente, como a Annelise fez. O problema de lá é que ela participava de forma muito direta, né? Eu acho de forma criminosa, no caso, já, né? Ia passar uma conduta criminosa. Mas ela era muito boa. Professor? Oi, Thalissa. Só para adicionar um negócio, eu acho que também você está falando sobre erro judiciário, mas também não é só sobre o judiciário, sabe? Eu acho que é todo um sistema que vai pegar as provas, coletar as provas, mostrar as provas. Então, assim, é um negócio muito complexo, né? Porque você vê em muitos casos, tanto em DNA da Justiça como em outras séries, como não é só tipo, o judiciário que chega e faz uma coisa, como é todo o sistema que erra em alguma coisa e condena alguém inocentemente, né? Com certeza, eu não tô colocando a culpa só no juiz de forma nenhuma, porque às vezes é uma prova mal colhida lá na hora da investigação preliminar na delegacia, ou o Ministério Público que é displicente na hora de analisar as provas colhidas, né, ou insiste numa tese apenas para satisfação da vaidade pessoal. Você deve ter assistido ao DNA da Justiça, né? Aquela postura do promotor, né, que ficou insistindo, né, até o fim das contas na condenação daquela pessoa injustamente acusada, e no final das contas ele ainda teve a insensibilidade. Não, mas o fato de ele ter sido absolvido agora, depois de 20 anos preso, só mostra como a justiça é eficiente, assim, porque, olha, ele não foi morto, ele não foi sacrificado, ele não foi executado, ele conseguiu se salvar, né, antes de ser executado. Poxa, que alento, né? 20 anos da vida da pessoa foram embora e ele apresenta essa justificativa. Exatamente. Mas, enfim, são essas coisas que a gente tem que conviver. Agora, esse livro mostra, pessoal, como é complexa a definição do que é direito, né? Do que vocês vão enfrentar, assim, da realidade jurídica, como é complexa e rica a realidade jurídica e que não cabe na lei. E eu acho que esse é o último aspecto que eu queria pontuar antes de a gente concluir, que Hervada, logo no início do texto, fala: não é possível confundir lei com o direito, né? O direito é mais amplo do que a lei, nem lei com o justo, certo? Porque a lei, ela pode ser interpretada, ela necessariamente vai ser interpretada, e ela é apenas um dos aspectos
do direito estatal. Acho que, não sei quem foi que falou, não sei se foi Lucas que falou, que a gente tem como revelação do direito também os costumes, a jurisprudência, né? Alguns autores colocam a própria doutrina, a gente vai falar sobre isso lá em Fontes do Direito mais adiante. Certo? Tranquilo até aqui, várias dicas, vão anotando aí as dicas no chat, ó. Várias dicas de vários outros filmes, muito interessantes, e séries, certo? Sobre o texto, algo mais que vocês gostariam de apontar, de criticar, de comentar? Oi, professor, eu achei assim, o texto realmente ele é muito interessante, muito realmente trouxe muito conhecimento, mas eu senti falta assim na hora de dizer o que é o justo e direito não é somente a lei, eu senti a falta de ele trazer alguma abordagem hermenêutica, assim, sabe? Eu sei que é um texto introdutório, por assim dizer, mas eu acho que, por exemplo, a própria como eu disse antes, eu acho, né? Que a norma ela surge do texto mediante alguém que a interprete, entendeu? Então, eu acho que o texto, ele meio que incutiu em mim de ir pesquisar mais sobre essa coisa mais de hermenêutica, eu acho, sabe? Que eu gosto bastante. Talvez tenha sido até um propósito do autor de deixar o leitor mais interessado em questões como essa, entendeu? Mas, de fato, esse é um livro introdutório e ele não faz uma abordagem hermenêutica completa, né? Então, assim, não faz aprofundadamente a abordagem hermenêutica. Concordo com essa crítica. É isso mesmo. Sim. Mas, assim, texto muito bom. Excelente. Bom, continuando, pessoal, só para a gente concluir aqui, né? A gente falou sobre a comunicação e vou falar aqui para vocês, só para a gente já se aproximando do final, é preciso falar sobre a complementaridade das disciplinas jurídicas, né? E, com isso, eu pretendo fazer a localização do direito no mundo da cultura, a relação com outras ciências, a relação das disciplinas jurídicas propriamente. Vocês veem aqui, por exemplo, a classificação do direito, né, direito dividido em público e privado. Existem várias críticas em relação a isso que a gente vai aprofundar em outra aula. E dentro do direito público, a subdivisão entre internacional público, constitucional, administrativo, financeiro, tributário, processual, penal, administrativo, etc, etc. E dentro do direito privado, civil, empresarial, né, trabalhista, consumidor e assim por diante. Hoje, vocês têm todas essas cadeiras, né, todas essas disciplinas divididas, mas é preciso que a gente enxergue o direito também como algo como algo coligado, certo? A gente não pode, por exemplo, pretender um bom estudo, uma boa análise do direito civil sem o direito constitucional, ou um direito internacional público totalmente desvinculado do direito processual, certo? Então, as disciplinas hoje são complementares. No âmbito do direito, tanto quanto é complementar a compreensão do direito, o estudo do direito, da ciência do direito, com outras ciências que vão ser objeto das próximas aulas, certo? Sobre isso, pessoal, e aí para a gente concluir mesmo, eu vou falar sobre esse aspecto da universalidade do direito, ou seja, aquilo que caracteriza verdadeiramente toda formação, toda manifestação jurídica, seja ela mais complexa ou mais simplória. Geralmente, a gente tem o direito construído a partir de um sistema de crenças, né? Crenças no sentido de compreensões do que é certo e errado, portanto, estabelecendo padrões de conduta, comportamentos que são desejáveis, comportamentos que devem ser evitados, certo? E justamente sobre esses comportamentos que devem ser evitados, uma sanção, e aí a presença, portanto, do lícito e do ilícito, denotando o quê? A necessidade ou a utilização do direito como um instrumento de controle social, certo? Então, vejam que é importante
está presente em toda formação, em toda a manifestação do direito, o ilícito. Ele é tão essencial quanto o lícito. Na verdade, Kelsen dizia que era o mais importante, era justamente o ilícito, a previsão do descumprimento, das consequências do descumprimento de determinada obrigação dentro do sistema jurídico, do sistema normativo, né? E a sua propensão à solução de conflitos. A gente tem, quando a gente está diante de duas pretensões resistidas, né? Duas pessoas querem da mesma coisa, ou duas pessoas lutando por situações que são contrastantes, a gente tem um conflito e, portanto, esse conflito precisa de ser dirimido para que reine a paz na sociedade, certo? E aí eu trouxe para vocês, pessoal, para concluir, essa ilustração, que na verdade é a ilustração de um livro, né? Que também virou filme depois, foi adaptado para o cinema, é escrito por William Golding, que é O Senhor das Moscas. Não sei se alguém já leu ou viu o filme aqui. Alguém já leu? Pelo silêncio, não, né? Eu não, professor. Mas já recebi uma indicação. Pronto. Pois, olha, é um livro fantástico, assim. A história parece um pouco pueril, né? São crianças, adolescentes que naufragam numa ilha e aí eles vão ter que se virar para conviverem, né, para resolverem os conflitos e até lutarem pela sobrevivência. E aí se formam dois grupos, aí vocês vão ver, eu não quero dar muito spoiler, mas existe uma passagem que o livro é muito revelador da própria natureza do homem, né, da natureza conflituosa, da natureza muitas vezes egoística, né, não é a natureza da solidariedade. É com muito pesar que a gente constata, por exemplo, que a gente teve uma oportunidade, que a gente está tendo uma oportunidade nessa pandemia de estreitar relações, mesmo que à distância, porque a tecnologia permite assim, mas a gente se vê muitas vezes traindo aquilo que se colocou como uma oportunidade de sairmos melhores dessa pandemia. Porque muitas vezes a gente é cobrado da gente o quê? Solidariedade com quem não pôde trabalhar, ou teve seus ganhos suspensos ou prejudicados em razão do isolamento social, ou mesmo com respeito ao próximo, né, pela falta de utilização dos equipamentos de segurança e proteção, que poderiam ter diminuído a difusão do vírus, ou mesmo das nossas condutas. Não aguento mais ficar em casa, eu vou para essa festa, eu vou para esse Réveillon e tal. Então, a partir dessas condutas, a gente decepcionou um pouco aqueles otimistas que viam nisso uma oportunidade de sairmos melhores, né? E esse livro é bem revelador dessa nossa propensão natural, que se aproxima muito daquela de Hobbes, né, de Thomas Hobbes. E existe uma passagem, especificamente nesse livro, que eu desde já recomendo, que diz assim: a gente precisa de regras e precisa obedecer às regras, afinal não somos selvagens, né? Então, o que a gente observou no enredo desse livro? As coisas acontecendo, as relações acontecendo sem um regramento, elas terminam atingindo o caos. E aí houve a necessidade de alguém se impor como legislador, como aquele que determinava o obrigatório e o proibido, e a partir desse momento se imaginava que se obteria a pacificação. E o resultado foi absolutamente contrário, né? Absolutamente diferente daquele esperado, certo? Bom, pessoal, com isso a gente conclui, né, essa primeira aula, esse primeiro contato mais aprofundado, né? Espero que todos saiam bem essa noite e fiquem, assim, não desenvolvam traumas da disciplina. A partir da próxima aula, a gente vai falar sobre ciência, né? Algo que está meio fora de moda para muita gente, né? Assim,
a gente está preferindo acreditar em coisas que não precisem necessariamente, né, de comprovação científica, mas que revelam uma preocupação sempre que deve estar presente em quem se propõe a fazer a ciência do direito, certo? E essa é a vantagem, né, Rodrigo? Que a aula gravada a gente pode ver assim, poxa, agora que eu estou compreendendo melhor o que foi que aconteceu, ou não, agora ele abandonou tudo de vez. Mas, pois é, exatamente, Laura. Muito leite condensado, né? Por isso que a gente fica meio atônito com algumas coisas que a gente ouve e vê. Mas aí, pessoal, a partir da próxima aula, na terça-feira, portanto, a gente vai ter uma surpresa, eu ainda não revelei a surpresa a gente vai ter justamente na próxima terça-feira, vocês vão ter que aguentar ansiosos até esse momento. Espero que não seja ruim, né? Não é surpresa, ela vai ser ruim. Podem ficar seguros e seguras que é uma ótima surpresa, viu? Eu fiquei mais calada, professor, porque eu estava concebendo aqui o texto na minha cabeça, porque eu preciso me apropriar dele, assim, para poder falar. Eu anotei alguns pontos, mas eu não digeri muito, assim. Pois vale depois olhar, depois que você fazer essa digestão, a próxima aula é o momento para a gente conversar sobre ele, viu? Tá bom. Pessoal, muito obrigado por tudo e até a próxima semana, se Deus quiser.